Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Vamos iniciar o nosso estudo na segunda parte do capítulo 1, que se refere sobre a psicologia e a pessoa na organização. Então, essa segunda parte nós vamos estar abordando sobre a personalidade humana. Então, para se conhecer o comportamento das pessoas, deve-se primeiramente ter o conhecimento sobre a personalidade, para poder reconhecer, entender e compreender a subjetividade e unicidade de cada ser humano. Então, para ter esse conhecimento de por que as pessoas se comportam desta forma, porque uns têm maior vitalidade, energia, outros são mais calmos, tranquilos, outros têm uma visão mais genérica. Então, como que ocorre esse processo? Será que as pessoas se modificam ou será que elas são sempre assim? Então, eu preciso do conhecimento da personalidade humana para poder compreender esse comportamento e até mesmo modificar certos comportamentos inadequados dentro da organização. Então, o estudo da personalidade vai propiciar essa compreensão. Então, quando nós falamos de personalidade, ela é uma palavra latina, persona, que se refere às máscaras gregas. Então, o primeiro uso da palavra personalidade foram os gregos dentro de teatro, que eles utilizavam máscaras. E essas máscaras representavam um papel, uma personalidade. Então, quando ele colocava uma máscara, era uma persona, aí ele retirava e colocava outra máscara, era outra persona, e aí voltava para essa outra máscara e assim por diante. Então, cada máscara era uma persona, era um personagem, né? Tinha sua própria personalidade. Tá? Então, por isso, daí vem a palavra personalidade. Então, a personalidade é um modo relativo, constante e peculiar de perceber, sentir e agir do indivíduo. Então, olha só, personalidade é um modo relativamente constante. Quer dizer que você tem uma personalidade, ela tem uma constância, ela não vai mudar de uma hora para outra sua personalidade. Você pode ter modificações, alguns traços da sua personalidade, mas são constantes esses traços, essas mudanças. Peculiar, que ela é única, específica de cada um, de estar percebendo, de estar sentir, é único, eu sinto de forma diferente de outra pessoa. E agir do indivíduo, cada pessoa age de uma forma diferente da outra pessoa. Tá? Então, tem a sua própria singularidade. Então, isso é a personalidade. Tá? A personalidade ela é formada por centenas de traços psicológicos e esses traços se interagem entre si, que vai formar a personalidade de cada pessoa. Nós vamos perceber que durante todos os estudos da personalidade, até hoje não se encontrou uma pessoa com a mesma personalidade com a outra, até mesmo os gêmeos univitelinos, que são fisicamente parecidos, só que o modo de perceber, agir e sentir tem a sua singularidade. Então, quer dizer que a personalidade, não existe uma personalidade igual a outra personalidade de outra pessoa. Cada um possui a própria personalidade, a sua própria singularidade. Ter o conhecimento das características da personalidade pode permitir uma previsão de comportamentos diante de determinadas situações. Então, eu quero dizer que quando eu conheço a personalidade, seja a minha ou da outra pessoa, eu consigo ter uma previsão de como a pessoa irá se comportar. Então, por exemplo, eu conheço a pessoa, a Maria. E a Maria, eu sei que em situações de imprevisibilidade, ela fica muito ansiosa, ela se perde. Então, em situações que eu já sei que vai acontecer essa imprevisibilidade, essa incerteza, eu já sei que a Maria vai ficar ansiosa nesse contexto. Ou que ela tem medo em determinadas situações. Então, eu já consigo ter a previsão de comportamentos. Até mesmo conhecer a minha própria personalidade, que seria o meu foco principal. Quando eu conheço a minha própria personalidade, quanto eu mais me conheço, mais eu tenho esse autoconhecimento,
mais eu vou conseguir o quê? Ter uma previsão sobre os meus comportamentos. Como que eu vou agir de determinadas situações? O que me deixa ansioso? O que eu tenho medo? Então, essa situação, como eu já sei que eu tenho medo, eu vou agir desta forma. Eu vou ter fuga, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar desesperado. Então, isso é a previsão de comportamentos. Por isso, a importância de conhecer a minha própria personalidade, para eu poder lidar com meus comportamentos e também conhecer a personalidade da outra pessoa, para prever esses comportamentos. A estrutura da personalidade se desenvolve através de fatores hereditários e ambientais. Então, quer dizer que a nossa personalidade tem uma estrutura base, tá, de formação. Então, a primeira formação são os aspectos hereditários. Esses aspectos hereditários influenciam de forma indireta por meio de suas estruturas orgânicas, que respondem a certos estímulos vivenciados. Então, quer dizer que os aspectos hereditários, ele influencia de forma indireta o comportamento de algumas pessoas, diante dos estímulos que ela vai estar sofrendo no meio ambiente. Então, esses aspectos hereditários são formados por composição da sua biotipologia, biocorpo, tipologia corpos, tipos de corpos, pessoa alta, baixa, magra, gorda, então ela tem uma predisposição a ter um determinado comportamento. Por exemplo, as pessoas altas e magras têm uma predisposição a ser mais ágil do que uma pessoa mais baixa e mais gorda, devido à sua biotipologia, isso é uma predisposição. Sexo é o tipo de sexo feminino e o sexo masculino. Cada um desses tipos de sexo, ele tem as suas características próprias do modo de agir, de se comportar. Temperamentos. Os temperamentos é a vitalidade da pessoa. Nós podemos categorizar o temperamento de 4 tipos: sanguíneo, flegmático, melancólico e colérico. Então, cada pessoa tem um tipo de temperamento e esse temperamento te dá uma predisposição, um certo tipo de vitalidade. A inteligência. Todos nós temos a inteligência, mas nós temos a inteligências herdadas, que são as nossas aptidões, que nós temos a maior facilidade de executar tais aspectos. Por exemplo, tem pessoas que têm inteligência musical, uma capacidade muito grande de perceber as notas musicais, de compor uma música, de tocar certos instrumentos, ou uma inteligência linguística, falar vários idiomas, ou uma inteligência corporal, através do seu corpo, como as ginásticas olímpicas, os dançarinos. Uma inteligência interpessoal, que é a capacidade de se interacionar com as pessoas, de se relacionar com elas com grande facilidade. Então, nós vamos ter vários tipos de inteligência. E o tipo sanguíneo? Alguns estudos mostram que o tipo sanguíneo também te dá uma predisposição de agir de determinada forma. Tipo sanguíneo A, B, AB e O. Então, isso tudo são aspectos que são herdados, são hereditários. Então, eles não se modificam, fazem parte da nossa personalidade e influenciam de modo indireto no nosso comportamento. Mas também nós temos uma outra base de estrutura de formação da personalidade, que são os aspectos ambientais. Esses aspectos ambientais possuem um grande poder também na formação da personalidade. E neles estão constituídos a cultura da pessoa, os hábitos dela, os valores que vivenciamos desde o início da nossa existência. Tem-se, então, o nosso ambiente físico, que se interfere o clima, a temperatura, a altitude. Então, isso vai estar influenciando o nosso comportamento. O ambiente familiar são as nossas relações com o nosso pai, mãe, avós, que nós vamos adquirindo hábitos, cultura, crenças, valores. Também um ambiente educacional, são as regras, as normas de cada ambiente escolar, para que isso promova o bem-estar da coletividade.
O ambiente do trabalho, cada organização possui a sua própria cultura, com seus valores, suas crenças, modo de se comportar, que nós vamos adquirindo também essas características. O ambiente social, que é aquele ambiente que nós estamos juntos, nos relacionamos com as pessoas da nossa comunidade, de onde moramos, do nosso clube, do grupo de academia. Então, o nosso lado social. E o ambiente psicoafetivo são as relações que nós temos maior intimidade, que nós podemos expressar com maior liberdade as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa intimidade. Então, todo esse ambiente, essa interação com esses ambientes vai influenciar no comportamento das pessoas e que vai estar formando a personalidade de cada um. Lembrando que esses ambientes, tá, e os aspectos hereditários, eles são interrelacionados um com o outro e vão estar auxiliando a pessoa a se desenvolver a cada momento. E também elas podem alterar ou manter os seus traços de personalidade. Por isso que a personalidade tem essa constância, tá? Ela vai se modificando aos poucos, porque alguns traços podem ser desenvolvidos durante esse processo de vivência, de experiência, de determinados ambientes, e aí nós vamos desenvolver outros tipos de comportamento. Então, isso vai estar influenciando na formação da personalidade. Então, o gestor de recursos humanos, ao se interacionar com outra pessoa e conhecer a personalidade dela e alguns traços de personalidade que precisam ser modificados, ela pode estar alterando o aspecto ambiental com normas, regras, culturas, que aí sim ela vai estar modificando esses comportamentos que a organização visualiza como inadequada. Por exemplo, uma pessoa que é desorganizada, ela pode se tornar organizada no momento que a gente inserir normas e regras para ela no ambiente de trabalho. Uma pessoa que não consegue ter pontualidade, então eu posso inserir normas, regras, benefícios, estimulando ela a modificação de comportamento para que ela seja pontual, ou até mesmo, além de ser um reforço positivo de benefício, eu posso dar um reforço negativo, que seria uma punição, ou até mesmo uma advertência para que ela se torne mais pontual. Então, quer dizer, eu posso estar modificando os traços de personalidade dela através da base do ambiente. A parte hereditariedade não tem como modificar, mas o aspecto ambiente eu tenho como modificar alguns traços de personalidade. Então, a estrutura da personalidade de cada pessoa vai afetando a organização da qual ela faz parte. Então, quando ela entra na organização, toda pessoa que entra na organização, ela traz valores, crenças, ideias diferentes. Então, ela acaba modificando a cultura da organização, afetando a organização. E ao mesmo tempo que a organização também influencia na personalidade da pessoa, com as suas normas, crenças, seus valores, ela também tem que se adaptar a essas novas exigências. Então, temos uma grande modificação da personalidade humana e da organização. Ambas as partes sofrem modificações com entradas e saídas de pessoas dentro da organização. Então, conhecimento sobre a personalidade e a estrutura permite o gestor de recursos humanos entender melhor o seu comportamento, as potencialidades, habilidades e das outras pessoas. Também buscar a manutenção, alteração e eliminação de comportamentos que possam melhorar a produtividade e o clima organizacional. Então, conhecer como que funciona essa estrutura da personalidade vai permitir o quê? Que o próprio gestor de recursos humanos conheça a sua própria personalidade, poder ter a previsão de comportamentos e também conhecendo a personalidade da outra pessoa, eu vou compreender por que ela age dessa forma. Porque algumas pessoas são mais rápidas, ágeis e outras pessoas são mais detalhistas, e assim elas têm uma execução do trabalho mais lento.
né? Então, quer dizer, essa compreensão dessa pessoa, esse conhecimento dessa pessoa vai permitir com que eu possa desenvolver certos traços de personalidade que a organização deseja e adaptar essas pessoas para estar suprindo as necessidades da organização. Então, esse conhecimento da personalidade, ele é primordial para que eu possa fazer modificações de comportamentos dentro da organização, né, com as pessoas, para que elas possam suprir as necessidades da organização. Existem alguns instrumentos de estudos da personalidade que nós podemos estar trabalhando na organização. Temos aqui 2 instrumentos de avaliação mais utilizados dentro das empresas. O primeiro é a classificação tipológica de Myers-Briggs, que é o teste de MBTI. Ele é o mais utilizado dentro das organizações. Então, ele é um instrumento valioso para os profissionais que buscam desenvolver sua qualificação, pois ela fornece um aumento de autoconsciência, minha própria consciência, e orientação de carreira. Os sujeitos são avaliados e classificados como extrovertido ou introvertido, sensoriais ou intuitivos, racionais ou sentimentais, julgadores ou perceptivos. Este é um teste muito importante, tá, para um autoconhecimento, para melhorar o seu desenvolvimento da qualificação profissional, mas ele não é indicado para o processo de recrutamento e seleção de pessoal. E temos um outro tipo de instrumento para estar conhecendo melhor a personalidade das pessoas, que é o modelo dos 5 grandes fatores. Ele é um instrumento que vai estar auxiliando a prever como as pessoas se comportam dentro de uma determinada variedade de situações da vida real. Então, ele vai apresentar 5 dimensões básicas: a extroversão, a sociabilidade, escrupulosidade, estabilidade emocional e abertura para experiências. Esse tipo de teste, ele pode ser utilizado, tá, dentro do processo de recrutamento e seleção de pessoal, onde eu quero identificar determinados comportamentos das pessoas diante de diversas situações. Bom, eu encerro aqui a nosso capítulo e desejo a você bom estudo.